meio de última hora essa live, tá? Mas a gente decidiu fazer uma espécie de sequência de lives diárias aqui até o final dessa nossa promoção que está acontecendo no Ingredientibus. Segunda-feira vai acabar essa nossa promoção. Se você que está assistindo não é aluno do Ingredientibus, se inscreva para o nosso curso, entre para o nosso curso, aproveite essa promoção. E até lá, até segunda-feira às 11h59, na verdade, enquanto a promoção não se encerra, a gente vai estar fazendo aqui lives diárias, ou quase diárias, sobre a relação da lógica com outras coisas. E hoje eu decidi trazer o tema da lógica e programação. Qual que é? Apareceu aqui que é um problema da própria StreamYard, não é um problema nosso. Parece que eles têm esse bug quando o conhecimento é muito. Quando tem mais de uma pessoa na tela. Apareceu uma mensagenzinha falando que eles têm um bug quando tem mais de uma pessoa na câmera. Inclusive, é meio bizarro, né, isso aí, tipo... Quer dizer que eles estão monitorando quantas pessoas tem na sua câmera. Pois é, eles estão nos vigiando. De que forma a lógica beneficia um programador, né, e esse tipo de coisa. E para isso, como eu não sou um programador, embora eu seja formado técnico em informática, né, então programei por um tempo, mas já não mexo com isso há muito tempo, eu chamei o Lucas, que é um programador, né, que é um aluno meu e amigo meu, e o Lucas vai falar um pouco hoje com a gente sobre essas relações e eu vou aqui contribuindo com a parte de lógica, certo? O Lucas, ele fez o meu curso, então ele entende de lógica e ele é programador, ele vai se apresentar, então vocês vão perceber a relação. Enfim, se apresente, Lucas. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Bezerra, eu estudo programação desde os 10 anos de idade, hoje eu tenho 20, então estou há 10 anos brincando de escrever letra colorida no computador. Eu trabalho no ramo há 6 anos, então desde os meus 14. Já trabalhei em empresas americanas, hoje em dia estou empreendendo aqui no Brasil. Desde sempre tive um pouco de noção intuitiva de lógica, mas ter o conhecimento formal e, claro, expandir o pouco que eu sabia para um conhecimento sólido de lógica fez total diferença na minha vida. Acho que a gente pode começar explicando o que é programação, da minha terminologia, que não é talvez a mais rigorosa academicamente, mas já é uma coisa que eu quero deixar claro, que eu não sou a pessoa mais capacitada para falar de tecnologia no sentido acadêmico, em relação às inovações e à teoria da tecnologia, mas eu acredito que eu esteja capacitado para falar sobre a prática da profissão de programador, que é o que eu venho fazendo há muitos anos. E o meu estudo sempre foi focado em coisas que pudessem me capacitar para o dia a dia. Até hoje eu não precisei trabalhar com nada muito teórico, então eu acho que fica esse disclaimer. Então vamos falar do que eu considero programação e a distinção que eu faço entre programação e desenvolvimento. Nessa acepção que vamos falar hoje, programação é a capacidade de escrever código. Então, é como falar um idioma. Você pode ser fluente em código, existem múltiplas linguagens, como você pode ser fluente em alemão, inglês, francês, e sendo fluente em idioma, você pode fazer várias coisas com isso. Você pode ser fluente em idioma para escrever poemas, você pode ser fluente no idioma para conversar num bar com alguém. E um desses usos da fluência nesse idioma dos computadores é o desenvolvimento. O desenvolvimento desenvolvimento de software é você usar a capacidade de programação para preparar uma máquina para executar uma série de passos que resolvam um problema humano. Então, Victor, o que você acha do rigor lógico dessa definição? Eu acho uma divisão bem interessante, né? Como o Lucas disse, assim, não se trata de uma divisão academicamente mais rigorosa do universo, até porque eu nem sei qual que é a divisão academicamente mais rigorosa, mas, sinceramente, quando se trata de... Bom, para mim eu considero a programação uma ciência prática, né? Ou até uma arte, mais do que uma ciência. Então, quando se trata de arte, o mais importante é a utilidade das distinções e das divisões que você faz. Não é a correção, a corretude, propriamente. Eu posso falar justamente por que eu criei essa divisão. A confusão desse termo surge nas aplicações diferentes da programação. Então, por exemplo, eu acho que ficou claro para todo mundo que daqui para frente o mundo não será menos digital, e sim mais. Sendo mais digital, cada vez mais profissões precisarão usar algum contato com computadores todos os dias. Você tem, por exemplo, a programação médica, onde você cria algoritmos, você treina modelos de IA
para diagnosticar doenças, conseguir prever qual paciente vai ter uma doença difícil de diagnosticar, como, por exemplo, câncer. Isso é uma aplicação da programação, não considero que seja um desenvolvimento. É outro tipo de uso da programação. Ou até tem um exemplo que é o Sérgio Sacani, que ele trabalhou com programação para encontrar lugares que provavelmente teriam, eu não sei o termo técnico, mas provavelmente teriam petróleo no pré-sal. Então isso é um outro uso da programação que também não é desenvolvimento. Mas tudo isso é programação. E cada uma das profissões, ela se beneficia de saber programação, a não ser que você, sei lá, seja padeiro, mas até aí dá para fazer algumas coisas interessantes. Mas se sua profissão exige que você use um computador todos os dias, algum conhecimento de programação vai ser útil para você. Quem nunca chegou numa situação onde você, sei lá, tinha que renomear 100 arquivos e você deixou de renomear por preguiça ou renomeou um por um? Você resolveria isso muito fácil com o script. E não é coisa de outro mundo. É programação muito básica que você aprenderia em uma semana no curso intensivo. Então isso é programação. O desenvolvimento já é uma atividade profissional. Então eu faço uma distinção que eu gosto de fazer essa analogia com a construção de edifícios, por exemplo, onde o programador seria o pedreiro, o desenvolvedor seria o arquiteto. Na prática, na maioria das vezes, são a mesma pessoa que executa ambas tarefas. Mas o desenvolvimento seria você criar uma série de passos, um algoritmo, ou um conjunto de algoritmos que resolvam um problema humano. E aí, outra analogia que eu acho que também é muito útil para explicar a minha visão, e aí já vai um pouco da minha opinião do que eu acredito para o futuro da programação. Por exemplo, nos tempos de Jesus, uma profissão que existia era de escriba. Então, nem todo mundo sabia escrever. E em linguagem natural mesmo. Certas pessoas eram encarregadas de transformar as coisas em linguagem falada em linguagem escrita. A profissão de programador, hoje em dia, ela está muito voltada para isso. Para transformar soluções de problemas em linguagem natural em linguagem formal, simbólica dos computadores. E eu acredito que esse trabalho vai ser completamente automatizado na próxima década. O trabalho de transformar um texto em linguagem natural, ou seja, inglês, português, em uma linguagem de programação. O trabalho que realmente vai ficar é o de desenvolvimento, que é você conseguir entender os problemas do mundo, organizá-los num sistema, e aí sim, essa última etapa seria passar isso para um computador. Passar isso para a linguagem digital, melhor dizendo. A lógica, ela vai te ajudar em todas as partes desse processo, mas o que a gente quer focar aqui é nessa primeira fase, que é o entendimento do problema e passar isso para uma linguagem mais rigorosa. Porque eu acredito que daqui a 10 anos, todos os programadores só serão encarregados de fazer isso. Na verdade, todos os desenvolvedores. Porque a programação vai ser uma coisa completamente democratizada. Como hoje todo mundo escreve. Como hoje todo mundo escreve, todo mundo vai conseguir criar sistemas simples que resolvam os problemas, e os desenvolvedores serão os responsáveis por criar os grandes sistemas, sistema de banco, coisas assim, a nível que impacte muitas outras pessoas. Pois é, e tem uma outra distinção que você fala, né, que você me comentou comigo, que é com relação ao papel do desenvolvedor na idealização, digamos assim, do projeto, né? Então, a questão toda de você organizar o projeto que tem que ser criado, né, qual é o objetivo dele, enfim, o Lucas pode detalhar melhor como que é essa idealização, enquanto que o papel do programador seria mais o de aplicar isso, né? E aí o Lucas também, que entende muito de inteligência artificial, ele trabalha numa empresa de inteligência artificial, ele estava me explicando que com o passar do tempo, e já estamos chegando próximo disso, as IAs elas vão ser plenamente capazes de fazer esse trabalho de execução, né? Então, de realização de um certo projeto, de uma certa ideia, enfim, de uma certa arquitetura. Por outro lado, o Lucas acredita que a IA nunca vai ser capaz, por exemplo, de criar um projeto assim, de idealizar uma coisa assim. Então, o ofício mais propriamente humano vai restar somente o do desenvolvedor, né? A parte que é, digamos assim, a aplicação mais prática, a IA vai conseguir fazer, né, praticamente perfeitamente. A curiosidade vem aí, porque essa parte da idealização, né, de você organizar todas essas pontas ali do projeto para não ter
enfim, nenhuma contradição nesse sistema. Essa é a parte que mais usa a lógica, né? Embora, como o Lucas disse, a lógica ela seja usada também na aplicação, nessa parte da idealização em específico, a lógica é especialmente importante, né? É a parte realmente de estruturar a coisa, né? A ideia geral da coisa. Nessa idealização da solução, eu queria falar um pouco mais especificamente sobre os benefícios da lógica. Então, uma das coisas que é até um mantra nosso, né? Que a aula de divisões é a melhor aula da Academia de Lógica, né? Ela é a melhor aula no sentido de que às vezes as pessoas começam a fazer a Academia de Lógica e elas perguntam assim, mas quando que começa a haver benefícios? Quando que vem a mudança? E, no geral, a aula assim, mais transformadora dessas iniciais é a de divisão. Porque é uma aula que as pessoas assistem e realmente a forma de percepção das pessoas muda muito, né? Começa a enxergar a realidade de forma muito mais ordenada e até a ter muito mais ordem mental, inclusive. Então, acho que é a aula assim, que faz uma mudança mais abrupta na inteligência das pessoas, geralmente. Sim. É algo que depois que você aprende, parece muito simples de aplicar. É muito direta a aplicação. Sobre divisão, existe principalmente as divisões de um problema, né? Você tem um problema como, por exemplo, eu preciso criar um sistema que automatize o trabalho de caixa num supermercado. Isso é um problema gigantesco. Tem diversos problemas aí dentro. Como que você vai identificar todos os problemas e categorizar? E depois de categorizar esses problemas, como que você vai priorizar? Você precisa entender qual o problema mais urgente. E isso faz parte das habilidades humanas que eu acredito que uma inteligência artificial nunca vai ter. Sobre essa idealização também, não só na concepção de um projeto ela é importante, e são poucos os programadores que trabalham na concepção de um projeto do zero. Nunca foi essa minha experiência, porque eu sempre trabalhei em equipes muito pequenas. Boa parte da minha vida eu trabalhei até sozinho. Mas a maioria dos programadores trabalha em equipes grandes, em grandes empresas, e eles não têm muita essa experiência, que eu recomendo que vocês tenham, de criar um projeto do zero. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu abro o editor de código, eu crio o primeiro arquivo e eu não sei o que escrever. Isso vai formar o caráter. Vai formar o caráter e o senso lógico de vocês. Em transformar a nuvem confusa de ideias em texto. Cara, pra mim a programação é um ofício meio divino, assim, né? Que tipo, você tá criando as coisas, né? Você tá literalmente criando as coisas por meio das palavras. Né? Isso é bizarro. Eu acredito que Deus é o grande programador do mundo. Pois é. E a física é a linguagem de programação. Perfeito. Não só na criação de um projeto, que apesar de ser uma experiência que eu recomendo que vocês todos façam, a maioria não faz, também no dia a dia como programador isso é importante. Porque te passam uma lista de tarefas e todo programador já teve essa experiência. Você sempre tem mais tarefas do que você consegue cumprir. Como que você prioriza cada uma delas? Ou melhor, como que você divide essas tarefas em tarefas menores para que você possa, assim, priorizá-las? Esse conhecimento de lógica é muito importante. E também dividir e categorizar, né? São duas coisas muito importantes na vida do programador. Certo? Tem algo a complementar? Não pontualmente, assim. Essa parte da organização, eu acho que é uma coisa que afeta todo mundo, né? De alguma forma, todo mundo precisa organizar suas tarefas, né? Eu acho que ter um dia ordenado é uma coisa fundamental. Mas parece que realmente pro programador, que é um ofício assim que está muito diretamente relacionado com solução de problemas, isso é especialmente importante, né? Se você não tem essa organização e você deixa só, digamos assim, para tua genialidade resolver, tipo, esperar vir um insight e você conseguir fazer as coisas e ter um pico de produtividade, eu acho que a médio prazo, a longo prazo, isso vai te deixar para trás, né? Você tem que ter uma certa constância ali. Então, ter uma ordenação das suas atividades, né, de uma lista de prioridade. Então, acho que tem alguns critérios. Né? Gravidade, prioridade, que mais? Urgência, seria uma gravidade de tempo. Prioridade seria já urgência, né? Sim, a gente está falando sobre a questão da organização das tarefas, né? Que basicamente tem 3 critérios, que é a gravidade do problema a ser resolvido, o esforço que ele vai demandar, né? E naturalmente a urgência ou prioridade, porque um problema ele pode ser mais grave do que o outro,
mas um é mais urgente de ser resolvido, por alguma razão, ele precisa ser resolvido antes. Né? Ou às vezes até porque a resolução do problema maior exige a resolução desse problema menor. Né? Então, esses critérios são fundamentais e eu vejo claramente como a lógica te ajuda a ter muito mais clareza em relação à distinção dessas coisas. Né? Sim, exatamente. Estou vendo o pessoal no chat estão falando muito sobre lógica de programação, né? Eu queria esclarecer um pouco o que quer dizer isso. Programação e a tecnologia eletrônica, no geral, é uma forma de você usar lógica para manipular energia elétrica mesmo. Então, os zeros e uns, que é um sistema binário, ele é baseado em múltiplos bilhões de pequenos portões, digamos assim, que permitem ou não a passagem de energia. E a grande mágica que permite com que um monte de energia numa plaquinha, num circuito, se transforme na live que você está vendo agora é a lógica. A lógica permite com que isso exista. E o sistema da lógica de programação, eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre isso, como falei anteriormente, mas o sistema da lógica de programação ele é assim, baseado na lógica formal. E os axiomas da lógica formal se mantêm. Inclusive, né, comentar um ponto aqui, porque assim, o Lucas ele programa há mais de 10 anos, né? E o Lucas tem 21. 20 anos. Então, assim, o moleque programa com 10 anos, né? Pode até ter gente aqui que programa mais tempo, sei lá, mas o Lucas ele é um prodígio de programação, né? Então, embora ele não seja especialista em algumas dessas coisas das quais ele está falando, ele realmente é muito inteligente, ele tem um dom natural, assim, muito natural para a programação, sabe? Então, eu não entendo muito, mas eu sempre gosto de ouvir ele falando sobre essas coisas, porque é muito interessante. Essa barba de bode. Curioso, porque a primeira vez que eu programei foi antes dos 10 anos, na real. Eu tinha por volta de uns 6 anos. Eu não lembro que idade eu tinha na época. Esse número eu tirei baseado em fatos, que eu me lembro dessa época. Minha mãe me deu um computador. Na verdade, não era exatamente para mim. É porque ela ia trabalhar de casa. Aí, minha mãe fazia home office há mais de 14 anos. E ela ia trabalhar de casa como atendente, tipo um saque da vida. E ela comprou um computador para ela que eu usava. Mas ela instalou um emulador de Super Nintendo para mim. E eu viciei. Eu sempre fui muito... sempre tive uma tendência muito grande a viciar em jogos. Eu não tenho tendência a viciar em substâncias. Eu tenho tendência a viciar em hábitos. A não ser essa substância aqui. Essa substância aí. Não sei essa. Mas só para melhorar a qualidade da live. É um investimento. E aí eu jogava tanto que minha mãe começou a limitar a quantidade de tempo que eu jogava. E aí eu comecei a procurar qualquer coisa que eu pudesse fazer no computador, porque eu gostava de mexer no computador, assim. E aí eu descobri uma engine, que é uma plataforma para criar jogos, basicamente, dizendo de uma maneira muito, muito simples, chamada Construct. Então quem é programador deve conhecer o Construct, que a logo é um C, uma engrenagem em formato de C. E foi na passagem do Construct 1 para o 2, que teve essa atualização. Eu fiquei quase um mês tentando craquear o negócio, porque a versão gratuita era horrível. E aí que eu fiz o meu primeiro jogo, com 6, 7 anos, por aí. Mas aí depois eu fiquei um bom tempo sem mexer em programação, porque aí eu comecei a jogar de fato. E aí eu voltei com uns 10 anos depois com um interesse maior quando meu irmão entrou na faculdade. E meu irmão fez a análise e desenvolvimento de sistemas, ele trabalha com programação também. E aí eu vi ele mexendo naquela telinha cheia de código e eu me interessei de novo. Só para... Pode ter ficado confuso para quem não é programador. O Construct, ele é um rudimento do que a gente chama hoje de low code. Então, é uma ferramenta que você consegue criar... você consegue criar lógica, você consegue programar sem escrever código. Você usa um editor visual, digamos assim. Você consegue ir arrastando, clicando, criar coisas. Mas, cara, mesmo assim, era extremamente difícil.
Eu só consegui criar uns joguinhos assim com a ajuda de muitos tutoriais. E o pessoal tá falando aqui, né? Deixa eu ver aqui, onde que eu vi o comentário. O Klimbep comentou aqui. Inclusive é utilizado lógica moderna para formalizar as regras internas das linguagens de programação. Pois é, na verdade uma linguagem de programação, ela nada mais é do que uma lógica aplicada, né? A gente tem essa distinção na lógica entre lógica utdotens e lógica utens, né? A gente estudou inclusive essa distinção lá no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo que a gente fez aí de preparação para o nosso lançamento, agora do dia 2 de junho, que abriu ontem, né? Período promocional da Academia de Lógica em Ingredientes. E basicamente a distinção entre lógica aplicada e lógica pura, né? Outro nome para essa distinção, é que a lógica pura você estuda as matérias propriamente lógicas. Na lógica aplicada você pega as matérias propriamente lógicas e aplica num domínio do conhecimento específico. Então, na verdade, quando você está estudando uma linguagem de programação, você está estudando lógica aplicada. Você está estudando lógica aplicada à programação, né? Assim como quando você está estudando biologia, você está estudando lógica aplicada à biologia. Então, o domínio de uma área do conhecimento nada mais é do que o domínio da lógica dessa área do conhecimento. Então, qual que é a lógica da natureza? Isso é estudado pela física, física geral. Qual que é a lógica da programação? Isso é estudado pela programação, né? Então, na verdade, é quase como se não existisse uma diferença entre lógica de programação e programação. Na verdade, a programação é uma lógica de programação, só que aplicada em determinada linguagem, né? E aí eu vejo outro benefício claro também para quem é programador e quer, né, precisa aprender novas linguagens, etc., que é o seguinte: existem uma série de diferenças entre as diferentes linguagens de programação. E o Lucas pode complementar, me corrigir se ele quiser. Mas o que existe de essencial, o que unifica todas essas diferentes linguagens, é precisamente a lógica, né? O que tem de comum entre as diversas linguagens é a lógica. Então, quando você domina a lógica, que é o princípio comum aplicado em diversas linguagens, você domina o fundamento de todas as linguagens e, portanto, você consegue aprender várias linguagens com muito mais facilidade. É que nem aquela história de que dizem, né, sobre os poliglotas, que quem entende, por exemplo, você conhece só um idioma. Quando você conhece mais um idioma, é muito difícil para você aprender um novo idioma, esse segundo idioma. Mas depois você conhece 3, 4, os próximos começam a ficar muito fáceis. Por quê? Porque você vai adquirindo meio que uma lógica intuitiva da gramática geral, né, do funcionamento geral dos idiomas. E, em última instância, você está fazendo um domínio da lógica da linguagem de modo geral, né? E aí você consegue, com muita facilidade, aprender as novas linguagens. Então, nesse sentido, eu considero, me parece, que estudar lógica é uma espécie de atalho para o programador, porque ele vai conseguir aprender novas linguagens com muito mais facilidade. É um tempinho que ele desperdiça entre aspas, né, estudando lógica geral, para depois economizar muito mais tempo estudando as linguagens específicas e aprendendo em muito menos tempo. Você concorda? Sim, justamente. Mas acho que nesse último resumo o Victor não enfatizou tanto a relação. Cara, você programar sem entender lógica é você tentar cavar um buraco com a colher. A lógica é uma pá ou escavadeira. É nessa proporção. Você está tentando... É como tentar escrever sem ter uma caneta, usando o seu sangue e uma agulha. Você consegue. Depois de muito tempo você vai até desenvolver algumas dessas ferramentas intuitivamente. Não todas, porque ninguém aqui é Aristóteles. Mas nada substitui um estudo formal e organizado de lógica na vida de um programador. E acho que o grande ponto aqui é que na vida de ninguém, né? Por isso que a Academia de Lógica existe. O Miguel perguntou aqui, consegue dar um exemplo de lógica aplicada à biologia? Bom, isso pode ser um tema das nossas próximas lives, né? Focar especificamente na biologia, ou na física geral, mas aí o ideal seria conseguir um especialista para falar comigo aqui em live sobre esse assunto. Mas eu vou pegar, sei lá, no caso da biologia, dá para citar, por exemplo, a compreensão do funcionamento de uma célula, né? Quando você compreende o funcionamento de uma célula, para que serve cada uma das partes ali, as organelas, sei lá, né? Nem lembro os nomes, né? Faz muito tempo que eu estudei esse negócio. Mas quando você compreende o funcionamento geral de cada uma das partes da célula, e, portanto, o funcionamento geral da célula como um todo,
você está nada mais, nada menos do que entendendo a lógica da célula, digamos assim, né? A lógica aplicada ao caso da célula. Então, a célula ela possui como que uma lógica interna, né? É a mesma coisa com as linguagens de programação, né? Mais do que isso, todas as linguagens de programação, elas são alimentadas, digamos assim, pela mesma fonte, que é a lógica, não só as linguagens de programação, mas o funcionamento do universo inteiro, né? Então, quando você entende essas coisas que estão no nível abaixo, você consegue transitar muito mais facilmente sobre as coisas que estão no nível acima. Mas não só para transitar, também para você entender uma única lógica, uma única linguagem de programação, que é uma única aplicação da lógica. Você precisa entender o funcionamento que permite o sistema que permite com que aquilo funcione, entende? Pois é, eu vejo que de todos esses exemplos que a gente vai trazer nas próximas lives aí, inclusive você que está assistindo essa live, está se interessando, amanhã, 19 horas, vai ter outra live sobre outro assunto, ainda não sei qual que é. Acho que amanhã vai ser sobre lógica e comunicação, né? Como que a lógica te ajuda a se comunicar melhor. Mas de todas essas áreas diferentes nas quais a lógica pode ser aplicada para contribuir na sua compreensão, eu acho que no caso de programação é um dos exemplos mais evidentes, assim, né? Porque, por exemplo, na programação se trabalha com if-then, né? Com as chamadas proposições condicionais na lógica. Então, muita gente que é programador consegue compreender bem as proposições condicionais com facilidade, precisamente porque aprendeu as condicionais, em certo sentido, na programação. Embora, né, geralmente na programação você utiliza ali uma implicação material, que é um tipo de condicional específica, né? Ou outros tipos, enfim, tem vários tipos de condicionais, mas é tudo condicional, né? Tem uma relação muito íntima com a proposição condicional, que a gente estuda, por exemplo, na Academia de Lógica. Segunda-feira que vem, dia 9 de junho, às 11h59, a promoção da Academia de Lógica Ingredientibus, que é o nosso curso básico de lógica, de introdução à lógica mesmo, para te dar as bases, a promoção vai se encerrar. Não deixem de aproveitar essa oportunidade, o link está aqui na descrição, né? O Lucas mencionou, por exemplo, a aula de divisão, que é uma das aulas mais transformadoras para a inteligência e, particularmente, para os programadores também é uma coisa muito interessante, muito útil. Essa aula está dentro da Academia de Lógica Ingredientibus, né? Uma aula dentro do módulo Penetrando as Entranhas, que é o nosso segundo módulo de conteúdo mesmo do nosso curso. Então, não deixem de dar uma conferida na nossa página. Inclusive, na nossa página tem uma dobra só com os nossos módulos e com todas as aulas contidas lá dentro. Então, você consegue dar uma investigada por lá do conteúdo do curso. Então, aproveitem aí, o link está fixado aqui no chat ao vivo e também está na descrição, o primeiro link da descrição aí para você acessar o nosso curso.